Olá, pessoal. Dando continuidade, então, ao que a gente estava vendo em sala de aula, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a civilização fenícia, uma das grandes civilizações da antiguidade e que tem como característica principal o comércio marítimo, tá? Ela vai estar localizada na Cordilheira do Líbano, entre a Cordilheira do Líbano e o Mar Mediterrâneo, uma estreita faixa de terra. Então isso já nos indica de que eles tinham um espaço limitado para se desenvolver e por esse fator, devido ao crescimento demográfico, eles vão acabar expandindo-se, colonizando toda a orla do Mar Mediterrâneo e dedicando-se ao comércio, ao transporte de mercadorias entre algumas regiões. Essa civilização se desenvolve mais ou menos há 2000 anos atrás, tá? 2000 anos antes de Cristo, aliás. Num primeiro momento, eles dedicam-se exclusivamente à agricultura e à criação de animais, à pecuária. Porém, com a necessidade de se expandir, eles vão encontrar como saída a questão do comércio marítimo. Por quê? Eles vão ter florestas de cedro, tá, nessa região em abundância, e o cedro é uma madeira utilizada para a fabricação de barcos. Então, utilizando-se dessa matéria-prima que eles já tinham para a fabricação de barcos, eles vão acabar se dedicando ao comércio marítimo, tá? Nós vamos ter cidades-estados. Lembram do que eu falei para vocês que era cidades-estados, tá? Cada uma independente. Toda vez que a gente falar em cidade-estado, estamos falando com poder organizado próprio, tá? As quatro principais vão ser Biblos, Sidon, Tiro e Ugarit. Tudo isso tem naquele resuminho que eu já encaminhei para vocês, tá? Poder monárquico e absoluto, ou seja, governado por um rei, tá? Com forte influência dos comerciantes. Então, a isso a gente vai chamar de talassocracia, tá? Que é o governo influenciado pelos comerciantes, onde a classe comercial é quem vai acabar influenciando junto as decisões políticas, certo? Pelo fato de que nós temos cidades-estados, a gente vai ter elas inimigas entre si. E esse é o fator que faz com que a Fenícia acabe enfraquecendo, tá? Eles não vão ter um grande auge de desenvolvimento, não vão ter um grande destaque, como vocês vão ver. A gente já falou sobre os mesopotâmicos, a gente já falou sobre os egípcios. O destaque principal deles é mesmo a questão da navegação. Na questão política, as cidades são inimigas entre si e elas jamais vão unir-se. Então, isso faz com que eu tenha um poder fragmentado e não chegue a ter um governo único, certo? Eles vão acabar fundando algumas colônias muito importantes, entre elas Cartago, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, tá? O principal produto que eles comercializavam era o tecido e eles desenvolveram um corante na cor púrpura que chamava muito a atenção dos compradores. Isso fez com que eles tivessem um grande destaque no comércio de tecidos, mas também vão vender armas, vão vender porcelanas, eles vão comercializar animais também, porque qual é a função principal deles? Eles levam mercadorias e trazem nos entrepostos comerciais, tá? Então o que acontece? Eles levam de uma região para outra, pegam de lá, trazem de volta, isso faz com que eles façam o giro comercial da região do Mar Mediterrâneo, certo? Nós vamos ter uma sociedade, como eu já falei para vocês, dominada pela aristocracia. O que é a aristocracia? É uma elite, tá? Que detém o poder, a elite mais rica, e pelos comerciantes marítimos, tá? Essas vão ser as duas classes dominantes. E as classes dominadas vão ser os camponeses e os escravos. Então, essas duas classes vão estar submissas às classes dominantes, certo? Religião, tá? Também, como todas as outras religiões da antiguidade, tá? Politeístas, com destaque à deusa Astarteia, tá? Essa deusa, ela vai simbolizar a fecundidade e a lua, e nos cultos para essa deusa eram realizados sacrifícios, inclusive e principalmente sacrifícios de crianças, porque se acreditava que os sacrifícios de crianças trariam
um desenvolvimento maior, trariam mais sucesso ao comércio e às atividades comerciais que eles realizavam, tá? Cada deus tem cada cidade, aliás, tem um deus próprio, que vai ser chamado de Baal. Vocês já têm lá no resuminho de vocês, tá? Cada cidade vai ter o seu deus próprio, tá? Eles vão ter uma enormidade muito grande de deuses, porque conforme eles vão conhecendo os povos, eles vão associando deuses, então eles vão pegando povos conquistados e vão associando os deuses desses povos à sua cultura, tá? A principal contribuição que os fenícios vão nos dar vai ser a questão da criação do alfabeto, tá? Eles vão criar o alfabeto fonético. Qual que é o objetivo da criação desse alfabeto? E depois esse alfabeto vai ser melhorado, tá? Pelos gregos, vai se tornar o alfabeto latim e vai dar origem ao nosso alfabeto atual, certo? Então, o objetivo deles é exatamente facilitar a conversa, facilitar a comunicação com os povos que eles comercializavam. Porque como eles se realizavam um comércio com uma quantidade muito grande de povos, isso faz com que a necessidade de comunicação se torne primordial. Então, eles precisavam se comunicar para que dessa forma eles pudessem vender seus produtos, tá? Então, a principal contribuição dos fenícios vai ser o desenvolvimento do alfabeto fonético, tá? Pessoal, assim, a civilização fenícia não tem grandes destaques, por isso que ela é bem pequena, tá? Espero que vocês tenham conseguido pegar alguma coisa, pelo menos, tá? Qualquer dúvida é só chamar. Cuidem-se, fiquem em casa, realizem as atividades e vão postando lá no Google Class, tá? Beijo e obrigada!